Oi! Hoje eu quero falar sobre percepção. Recentemente, né, alguém comentou que o meu conteúdo parece repetitivo e que ele não tem alma. E aí eu parei um pouco pra refletir sobre isso, né? É porque quando você cria algo com o coração, ou quando você ouve assim, que aquilo não tem alma, pode tocar profundamente, me tocou, realmente. Mas ao mesmo tempo, isso me lembrou que cada pessoa enxerga o mundo através da própria consciência. E sim, muitas vezes eu repito muitas coisas, e eu sei que eu repito. Volte pro seu centro, solte, desapegue, olhe pra si mesmo. E talvez para algumas pessoas isso soe repetitivo, né? Mas é porque a cura, ela também acontece através da repetição. Muitas vezes a gente escuta algo 10 vezes. E aí só na 11ª que aquilo realmente entra. E para alguns pode parecer uma névoa ou sem profundidade, sem alma, mas para outros, ouvir novamente, volte para o seu centro, pode ser exatamente o que a alma precisa naquele momento. E eu não tô aqui para convencer todo mundo, nem para agradar quem sente, que já ultrapassou esse tipo de mensagem. Novamente eu falo assim, se você sente que o conteúdo não ressoa mais, tá tudo bem. E também faz parte do caminho, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão justamente nesse processo de aprender a soltar, a desapegar, a voltar para si. E se repetir isso ajuda uma única pessoa a lembrar de si mesma, eu continuo repetindo quantas vezes for preciso. Tudo que eu compartilho aqui nasce das minhas próprias experiências e eu não trago tudo que eu vivi, porque nem tudo precisa ser exposto. E eu nem me sentiria confortável expondo tudo. Mas cada reflexão vem de processos reais, de vivências internas, de aprendizado que eu mesma estou atravessando. Eu também continuo aqui aprendendo. Eu também continuo aqui desapegando. Então, assim, talvez é exatamente por isso que eu continuo falando sobre isso. Também vivo processos de desapego. Eu não tô falando apenas sobre conexão de alma. Tô falando sobre a vida. Os meus conteúdos aqui, eu trago o tema as chamas gêmeas, porque de certa forma tem uma maior retenção, visualização. Mas quando você fala de chama gêmeas, a gente fala de autoconhecimento. A gente fala de despertar espiritual. Né? Então todo mundo que é uma chama gêmea ali passa por esse processo de despertar espiritual, de autoconhecimento. E porque eu sou uma chama gêmea, né? No fundo, tudo isso tá ligado a algo muito maior. E quando a gente volta pro próprio centro, quando a gente solta esse controle e aprende a confiar no fluxo da vida, a gente começa a alinhar com essa inteligência maior que move tudo. Né? Uns chamam de Deus, outros chamam de universo, outros olham ali através de ciência, de astrologia, mas assim, é linguagem diferente tentando compreender o mesmo mistério. Então, novamente eu falo, se para algumas pessoas o conteúdo parece repetitivo, tudo bem. Mas assim, se para uma pessoa que tá aqui escutando, ajuda a lembrar quem ela realmente é, ajuda ela cada vez um pouquinho mais, gradativamente, voltar para si, eu sei que eu tô cumprindo a minha missão espiritual. Enquanto alguém precisar ouvir, volte pro seu centro, solte, lembre-se quem você é, eu vou continuar falando. Porque é sobre isso. É preciso muita maturidade espiritual para perceber que muitas vezes aquilo que a gente chama de percepção, na verdade são apenas ideias, expectativas, projeções do que acreditamos que algo deveria ser. Nem sempre a gente tá vendo a realidade. Às vezes a gente tá vendo o reflexo da nossa própria mente. E eu percebo isso cada vez mais que eu volto pra mim, pro meu centro, né? Cada vez mais que eu entro dentro, assim, do meu próprio processo.
E cada vez mais que eu acesso um novo nível de consciência, eu olho pra trás assim e eu percebo que o quanto eu ainda estava sendo iludida. O quanto eu ainda era pequena diante da imensidão que é simplesmente estar no fluxo da vida. E cada vez mais que eu expando um pouco mais a minha consciência, mais eu percebo as ilusões que eu deixei pra trás, os véus, o quanto eu ainda precisava curar. Isso é muito bonito. Porque quando a gente desperta espiritualmente, não é se tornar alguém que sabe de tudo. É justamente perceber que cada vez mais a gente aprende. Que a gente tá nesse processo de aprendizado constante, de evolução. Enquanto algumas pessoas veem apenas um vídeo, assim, um áudio, existe toda uma vida acontecendo, né, nos bastidores. Tem crescimento, tem movimento interno, tem cura acontecendo. Nem todos os dias tem grandes insights. Às vezes o que vem aqui é apenas uma leitura energética, uma percepção mais sutil do momento, e mesmo assim eu venho aqui e compartilho. Porque muitas vezes ressoa com quem tá assistindo. E se ressoa eu entrego, porque vem da alma. Se você quer alma, eu aprendi a amar com a alma. Eu aprendi a fazer as coisas com a alma. Porque quando eu despertei espiritualmente, houve um momento que eu percebi que eu nem sabia mais quem eu era. Quem eu fui. Toda a minha vida. E foi um processo muito profundo. E desde então, todos os dias eu faço o meu melhor para cada vez mais voltar para mim, expandir a minha consciência e encontrar o meu lugar no mundo que ressoe com quem eu realmente sou, com a minha essência. Com quem eu realmente vibro cada vez mais que eu volto para mim. E desde que eu criei esse canal, assim, eu tô aqui fazendo o meu melhor. E cada vez mais despertando espiritualmente também. Porque quando eu criei o canal, de certa forma eu criei, mas foi ali muito do meu ego, assim, os primeiros vídeos. E eu fui me encontrando, e eu fui me curando, e eu fui vendo o movimento, e eu fui vendo a expansão. E o poder que isso tem pelo impacto que gera na vida de outras pessoas. Quanto me toca ver o quanto faz a diferença na vida de alguém. Escutar um volte pro seu centro, solte, desapegue, mesmo que pareça repetitivo para alguns. E eu confesso que, assim, várias vezes eu falei assim, meu Deus, tá parecendo repetitivo mesmo, mas o processo ele é assim, né? Ele não acontece em linha reta, não, ele é espiral. Então, às vezes eu tô lá, tipo, eu penso assim, meu Deus, eu já expandi tanta consciência, quando eu vejo, eu tenho que desapegar de algo novamente que eu já pensei que eu já tinha curado. E aí eu venho aqui novamente e falo de desapego, eu falo de soltar, porque é o processo que tá acontecendo. E é por isso que eu percebo que cada vez o meu canal ele cresce mais gradativamente, porque realmente é com a alma, porque realmente é genuíno. E é sobre isso, você saber quem você é. E entende? Tipo, saber quem você é, saber a sua missão espiritual, o que você tá fazendo aqui. Eu acredito que eu já tenha falado sobre isso, assim. Não profundamente abrindo a minha vida, porque ainda não é o momento, mas esse canal é apenas o começo. Entende? Eu tenho outros sonhos, outros projetos que estão sendo gestados no invisível, no silêncio. Para cada vez mais colocar o meu dom no mundo, o meu amor no mundo e auxiliar cada um que se permite ser tocado. Porque a cura tá em você. A cura tá em você, então se você vê que o que o outro fala ali não tem alma, quem é você? Eu olho
os conteúdos na internet e antes eu me comparava assim. Nossa, essa pessoa que tá fazendo nada, ela tá fazendo coisa fútil. Tipo, sem agregar na vida de ninguém, tem várias visualizações e o meu conteúdo aqui é bom e não tem, porque desde sempre eu quis ser blogueirinha. Então eu tinha um Instagram que tinha vários seguidores e eu tinha mais de 10 mil seguidores. E eu gostava muito de eletrônico, eu amo eletrônico, né? E era muito esse público, e quando eu comecei a falar de espiritualidade, ninguém olhou ali, porque não era um público que tinha olhos ali pra entender, né? Mas hoje eu percebo que essa essência é humana, digamos assim, porque o humano ele também tem essa essência ali, né? Engana quem acha que não. Essa essência humana, ela ainda reverbera. Eu ainda gosto de eletrônico, porque o eletrônico, várias músicas têm níveis muito elevados de ondas sonoras, de frequências. Então, às vezes, é a maneira que você fala para as pessoas conseguirem entender e escutar, né? Então, mesmo falando sobre consciência, eu continuo os meus próprios processos de cura. E quando eu tava ali me comparando, o meu conteúdo não crescia, as minhas visualizações não aumentavam. Qual é que não sai visualizações? Porque eu tava ali me comparando. E quando eu cheguei em um ponto que eu adquiri ainda mais consciência, eu percebi que até o conteúdo ali que é meio fútil pra mim, ele tem uma essência humana, porque a pessoa tá fazendo a realidade dela, o que ela vive e o que ela experiencia, mesmo que era fútil aos olhos do outro ou sem alma. E isso é genuíno, isso é autenticidade, mesmo que a pessoa esteja inconsciente. Ela tá sendo autêntica com o que ela sente, ela tá tendo a coragem ali de expor a verdade dela ao mundo, mesmo que isso seja sem sentido. Então, às vezes é por isso que tem muitas visualizações. Mesmo falando sobre consciência, novamente eu falo. Eu sou humana, né? E é justamente nesse caminho que eu começo a ver coisas maravilhosas acontecendo na minha vida. Só que com consciência e fazendo o que realmente eu despertei pra fazer, eu tô aqui pra fazer. E o silêncio é sagrado. É no silêncio que a gente se encontra. É no silêncio que a gente escuta a própria alma, né? E muitas vezes, o que eu compartilho aqui nasceu primeiro do silêncio. Nasceu primeiro da agonia. Nasceu primeiro da gestação. Nasceu primeiro da ansiedade. Nasceu primeiro do desconforto. Nasceu primeiro do desapego. Nasceu primeiro ali na confusão do meio do processo que eu não estava entendendo nada. Então sim, o meu conteúdo tem alma. O meu ego, às vezes é difícil, meu ego sempre foi difícil, assim. Eu sempre fui uma pessoa que, de certa forma, eu sempre senti o meu potencial, ao mesmo tempo eu tinha medo desse potencial e medo do que, de certa forma, eu não sabia o que fazer com esse potencial que eu tinha dentro de mim, com essa luz que eu tinha dentro de mim, né? Então foi necessário o meu despertar espiritual, foi necessário várias curas, vários processos para eu realmente conseguir integrar esse fogo sagrado dentro de mim, essa luz, para realmente saber distribuir ao mundo.
Hoje eu me encontro assim na intimidade com Deus, com meu pai, né? E às vezes eu percebo assim que às vezes o meu ego ele ainda quer ser amostradinho, como eu falo pra Deus, né? E às vezes eu até brinco com Deus e falo, perdão, pai, mas se eu não brincar com ele, se eu não for íntima com ele, eu vou ser com quem, né? E todos os dias eu aprendo um pouco mais. Porque o caminho espiritual também é isso, você perceber o seu próprio ego e aprender a sorrir pra ele, entende? E igual quando a pessoa falou que o meu conteúdo é sem alma, eu, primeiro eu senti, né, refleti, integrei, e aí depois eu comecei a rir. E aí eu falando, Deus, pai, como assim? A pessoa fala que o meu conteúdo é sem alma, se eu sou a filha do Deus vivo em espírito encarnado. E não é com ar de superioridade ou me achando. Eu sou a filha do Deus Pai vivo em Espírito Santo, que conecta céu e terra, que me permite cada vez mais acessar esse poder que está em mim, a grandiosidade que eu sou dentro de mim. E às vezes meu ego, meu Deus, o meu ego, ele quer falar, quem é você? Pra vir aqui e falar que eu não tenho alma. Mas eu não posso fazer isso. Eu tô fazendo aqui agora, mas é como uma maneira de falar o que o meu ego ele sente vontade, né? Várias vezes, vários comentários, o meu ego ele quer ir lá e falar, quem é você? Entende? Pra julgar ou tentar falar alguma coisa. Mas isso é o ego ele gritando, né? O meu ego ele quer falar, meu Deus, eu sou. Mas isso ainda é muito do ego. E eu reconheço. Eu reconheço. E cada vez mais que eu reconheço isso, eu abro espaço um pouco mais pro meu ego ser humilde. Reconhecer, aceitar comentários. E aí eu volto e falo, eu amo haters. Eu amo comentários que me desafiam. É óbvio que eu amo os comentários de gratidão, são os mais importantes, que me dá força pra continuar, que me fazem realmente ver a grandiosidade que eu coloco aqui ao me expressar, ao falar o que eu sinto. Mas os haters ali que vêm pra desafiar, eu amo. Porque através dele eu tô fazendo esse novo conteúdo sobre percepção, né? Acaba que é um novo conteúdo, não tô repetindo. Apesar que cada vez mais eu vou repetir, volte pro seu centro, olhe pra dentro, desapegue, solte, porque é isso que faz movimentar a sua vida. Então, gratidão, haters. Gratidão, comentários que me desafiam. Eu vejo vocês também. Eu vejo. Eu vejo a sua alma também. Mesmo que você ache que o meu conteúdo não tem alma. Eu nunca fui alguém de prestar muita atenção nas pessoas conversando comigo. Eu sempre vivi dentro do meu próprio mundo. Sempre. E eu nunca tinha falado isso pra ninguém, a não ser pra minha chama gêmea. Eu sempre vivi dentro do meu próprio mundo, assim, acho que é por isso que eu sempre me senti muito diferente, eu sempre fui muito diferente, e eu percebo que as pessoas me percebem como alguém diferente, porque eu realmente sou diferente, né? E não me achando, e não tô falando no sentido de superioridade, não. Eu tô falando diferente porque a minha busca foi sempre muito interna, mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente. A minha busca foi sempre muito interna. Mesmo quando eu não sabia nem quem eu era, o que eu tava fazendo ali perdida no mundo, achando que tava vivendo ali, né? Eu sempre, mesmo inconsciente, a minha busca foi muito interna. É óbvio que eu tenho empatia, que eu
reconheço o outro, que eu olho pro outro. Mas eu percebo que às vezes eu posso até soar fria. Algumas coisas algumas coisas assim tridimensionais não me tocam. Porque eu já passei muita coisa. Eu já sofri muito. Então eu reconheço que são níveis de consciência e de evolução, né? Cada pessoa ali vai passar o que tem que passar. A vida vai acontecer como ela tem que acontecer. A sua consciência vai expandir como ela tem que expandir. É por isso que eu falo assim, né? Depois que passou o primeiro impacto, eu olhei no espelho, eu começo a rir. No espelho eu converso com Deus. Porque eu sei quem eu sou, entende? E eu tô aqui, em espírito, vivendo a experiência humana. E contribuindo da minha forma, ou ao menos tentando, né, auxiliar as pessoas. E para algumas pessoas isso pode soar como ego, né? Mas o que realmente importa é a forma como eu me vejo diante de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando eu olho para mim com verdade, eu vejo uma alma linda, 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 que ama os animais, que se preocupa com as pessoas, que é humilde, que é genuína, que é acolhedora, que às vezes tem um ego ali que, meu Deus, mas que reconhece o ego, que ainda assim é humilde. Eu já falei humilde porque eu realmente sou. Que é autêntica, que é verdadeira, que cada vez mais aprende a ser sábia, aprende o que é silêncio, aprende o que é observar, não reagir e integrar. Durante a minha vida eu sempre fui assim, reagir antes de despertar espiritualmente. É por isso que eu falo que a minha vida, eu realmente assim fui resgatada. Acredito que todo mundo, né? Mas eu era muito reativa. Se a pessoa falasse um pra mim, eu queria brigar. Eu já briguei na rua, assim, de tapa. Mas hoje eu olho pra mim assim e eu falo, meu Deus do céu. Entende? Nada a ver. Mas é o processo de evolução, é a minha vida e eu olho com muito orgulho pra toda a minha trajetória. Tudo que eu já vivi, me moldou pra quem eu sou hoje. E não tenho vergonha de falar que eu já briguei, não. E às vezes o meu ego, eu falo que o meu ego é difícil, o meu ego ele não abaixa pra ninguém. De certa forma, eu aprendo a controlar ele, mas eu admiro isso. Porque quando eu tenho que impor limites, eu tenho que falar, eu falo. E isso é autenticidade. Quando eu tenho que dizer não, eu digo não. Quando eu sinto que eu tenho que ser sincera, eu vou lá e sou. Mas automaticamente o despertar espiritual ele me faz transcender tudo isso e me colocar e adquirir cada vez mais essa sabedoria de refletir e de não reagir. Aqui eu venho aqui e falo porque é um trabalho espiritual, é um conteúdo, né? É experiência, é um conteúdo, é aprendizado, né? Faz parte de eu vir aqui e falar. Eu não tô reagindo, eu tô contando as experiências. E é sobre isso, quando eu olho pra mim eu vejo uma alma linda, incrível, magnética. Magnética. Divina, sagrada, abençoada,
ungida por Deus. Se tem uma coisa que o meu conteúdo tem, é a alma. E o meu ego, ele levanta de gritar pro mundo: meu conteúdo tem alma. E é bom às vezes a gente deixar o ego gritar pro mundo. Porque desde que eu despertei espiritualmente, ninguém acreditou em mim. Eu já falei isso aqui, apenas eu. E eu aprendi a crescer em silêncio. Cada vez mais crescer gradativamente em silêncio. E aqui é um espaço que eu sou eu. E é bom poder gritar que o meu conteúdo tem alma. E até o meu ego, ele agora tem alma, porque a minha alma domina ele. A minha alma tá à frente, não ao contrário. Que a gente vive a nossa vida toda ali dominado pelo ego, né? E a nossa alma lá escondida. A nossa essência lá atrás. E quando a gente desperta cada vez mais, elevando a consciência, o jogo vira. E é sobre isso, assim. Tudo faz parte do processo. Tudo. Eu sei quando eu venho aqui, quando eu repito. Eu mesma percebo a repetição. E minha alma simplesmente apenas continue. Às vezes meu ego fala de novo. Minha alma apenas continue. Às vezes meu ego me irrita. Essa pessoa ainda não entendeu. E a minha alma apenas continue. E se apenas continue, eu lembro lá do canal Chama Gêmeas Infinity, que ela sempre falava, apenas continue. E esses dias eu falei assim, a verdade ela não grita. A verdade, ela se revela no tempo certo, e sim. A verdade, ela se mostra no tempo certo. E às vezes a verdade soa como um grito para quem ainda não tá pronto para ouvir. Em verdade, eu vos digo, o meu conteúdo tem toda a minha alma. E eu sou muito orgulhosa de mim mesma. Chegou um momento na minha vida em que uma vez eu li uma mensagem sem querer de uma pessoa que é uma das pessoas mais importantes na minha vida, falando: eu tenho vergonha da Ana Maria. E eu senti, eu era bem mais jovem, né? Eu era assim, eu era um pouco custosa. Eu sempre fui a ovelha negra da família. E aquilo meu Deus, me deixou em depressão. Porque, meu Deus, eu fiquei mal muito tempo. Mas eu já tinha entrado nesse processo de despertar espiritual, mas eu nem entendia o que era isso, né? Mas eu já tava nesse processo de despertar espiritual, as estruturas caindo, e eu não tava entendendo o que era isso. E pouco tempo atrás, né, a mesma pessoa falou: eu sou tão orgulhosa de você, tô tão orgulhosa de você, vendo os comentários, vendo as coisas. E assim, eu fiquei feliz, mas eu voltei lá naquilo que eu vi a mesma pessoa falando e percebi assim, que era importante, é um reconhecimento, mas pra mim não tinha mais importância, porque eu tinha orgulho de mim mesma. Eu sei quem eu sou e quem eu me tornei. É por isso que várias vezes eu falo assim, se você acredita ou não, eu não tô aqui pra provar nada pra ninguém. Se ressoa ou não, eu não tô aqui pra... Entende? Porque é sobre isso, porque assim, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu venci. Eu sei
tudo o que eu curei para chegar onde eu tô. E gratidão a todos vocês que comentam, que compartilham, que sentem o conteúdo e que faz ressoar. E gratidão também a quem vem aqui e desafia um comentário como esse, um conteúdo sem alma, que faz eu vir aqui e mostrar. Porque às vezes a gente tem que mostrar a alma do conteúdo e não é sobre ego, é sobre essência. É sobre impor limites, porque esse é meu espaço, eu sei quem eu sou. E esse é um espaço meu que eu compartilho com outras almas que querem evoluir também, que estão dispostas a crescerem também, a prosperar, a magnetizar, a contribuir para o mundo com amor, com essência, com alma. Sempre em equilíbrio, né? Porque a alma, ela precisa do humano. Equilíbrio, matéria, espírito, né? Feminino, masculino. Novamente repetindo, equilíbrio das polaridades dentro de você. E é sobre isso. A percepção que você tem sobre si mesmo muda tudo. Porque quando você realmente se olha, quando você realmente se enxerga por inteira, luz e sombra, força e fragilidade, ego e alma, aí acontece o verdadeiro checkmate. Checkmate. Não é a opinião dos outros, não é o julgamento de fora. Entende? É o momento em que você se olha com verdade e diz, eu sei quem eu sou. E quando você se vê por inteira, você se vê por completa, quando você se vê completa, a opinião dos outros, ela deixa de ser essa sentença e passa a ser apenas mais uma percepção no mundo, porque cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua maneira de ver o mundo. Eu vejo o mundo com os meus olhos, com a minha percepção. Eu me vejo com a minha percepção, com a minha essência, minha alma, meu ego, a minha vida. E é isso que eu trago para vocês. Experiências de alma e humana. Porque minha alma já lembra quem ela é, reconhece quem ela é. E cada vez mais ela tá lembrando, né? Cada vez mais, mesmo eu reconhecendo quem eu sou, cada vez mais eu tenho lembranças, memórias, sonhos, e isso é tão lindo. É tão incrível. E hoje a gente vai fazer uma ativação. Cada ativação, cada conteúdo, como eu já falei, tem muita luz aqui. Muita luz. E se a minha luz ativa em você a sua luz, o seu próprio potencial de ver quem você é, de se encontrar, de voltar para si, de se amar, de resgatar a sua força interior, eu tô cumprindo a minha missão espiritual com excelência. Às vezes eu me cobro, às vezes eu falo, meu Deus, tá repetido, às vezes o meu ego me cobra muito. Porque cada vez mais eu percebo que o meu ego, ele quer entregar com excelência. Mas a alma fala, continue gradativamente. Porque tudo vai sendo revelado conforme a gente caminha. Agora feche seus olhos. Visualize uma luz descendo do céu, entrando no topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo e ligando terra. A maioria das ativações tem essa conexão entre céu e terra, se você já percebeu. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Visualize essa luz se expandindo cada vez mais. Repita. Eu retorno para o meu centro. Eu me reconheço por inteira.
Eu honro a minha alma. Eu caminho no fluxo da luz. E tudo aquilo que não me define simplesmente retorna para o lugar de onde veio. Que cada um de nós tenha coragem de se ver com verdade. Porque quando você se vê com verdade, ninguém mais pode tirar quem você é. E é sobre isso, gratidão, assim é, está feito, está feito, está feito.